Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Uma Breve História da Economia. Esse livro eu havia indicado em um vídeo anterior, onde eu indiquei que, ao meu ver, seria um dos melhores livros sobre finanças e sobre investimentos, sobre o mercado financeiro em si. E eu estou aqui hoje para te falar algumas lições que nós podemos retirar desse livro aqui. Se você está em busca de um conhecimento sobre economia, esse livro é ideal para você. Olha só, a primeira lição que nós podemos tirar desse livro, ele começa, na verdade, o primeiro capítulo do livro, ele vai falar sobre a história das tulipas holandesas. Para quem sabe, para quem não sabe, a Holanda ela é conhecida pelas suas belas tulipas, suas flores, seus jardins de tulipas. E na época, no século XVII, as tulipas holandesas, uma única flor, ela chegou a custar o mesmo valor de um imóvel, de uma casa. Isso tudo porque o comércio de tulipas começou a aquecer depois de um vírus acometer a flor. Era ruim para a planta, mas deixava a flor com um pigmento bem bonito, né? Então, começou-se a vender ou a comercializar essas tulipas à medida que essas flores caíam no gosto da alta sociedade, né, das pessoas que tinham realmente dinheiro. Então, começaram a se cobrar valores cada vez mais altos por ela. E é claro que todo esse contexto foi uma loucura, o valor de uma flor valer o mesmo de um imóvel, mas tudo isso foi por causa de uma especulação de um mercado, nesse caso, o mercado das tulipas. E a gente, depois que vem essa especulação, vem a crise que tem por causa de toda essa questão que foi envolvida econômica, né? Então, a lição que nós podemos retirar de toda essa história, de tudo isso que aconteceu lá, que serve inclusive para os dias atuais, é: tome muito cuidado se todo mundo está comprando alguma coisa. Tome muito cuidado se todo mundo está investindo em alguma coisa. Se o mercado ele está geralmente pagando mais do que algo realmente vale. Vocês entendem? Então, isso nós podemos também levar para o mercado de ações. Às vezes tem uma empresa que ela é boa, mas não tão boa ao ponto das pessoas estarem pagando tão caro por ela. Então, tem ações na bolsa de valores que são precificadas por um alto valor e tem outras que já são precificadas com um valor mais baixo. Então, tudo isso, é claro que envolve a percepção de mercado, envolve análises de investidores para investir ou não em determinadas ações. Mas tome muito cuidado antes de você comprar algo que está sendo muito visado, entende? Que está muito em alta, porque pode ser que seja apenas uma especulação e aí você vai comprar algo ou investe em algo lá e você, de repente, há uma crise naquele sentido e você perde o seu dinheiro. Você já deve ter ouvido o ditado que diz assim: pinto que acompanha pato morre afogado. E nesse sentido, no mercado financeiro, principalmente na bolsa de valores, muitas vezes sardinha que acompanha tubarão acaba sendo engolida. Então tome cuidado se aquilo está muito popular, está muito visado aquela ação ou aquele investimento, porque pode ser que você está em meio ou está vendo um tipo de especulação. E não somente no caso das tulipas, mas nós podemos ver que em muitos momentos da história aconteceu isso, de alguma coisa ser hipervalorizado e de repente vem uma crise. Já o segundo tópico que eu queria falar sobre esse livro aqui, algo muito interessante, a segunda lição é: o nosso dinheiro é apenas uma ideia. Ele vai falar sobre como que o nosso dinheiro é o dinheiro que nós conhecemos hoje, é o dinheiro que você anota aqui e você carrega aí na carteira. Antes, um peixe, sal grosso, tabaco, tudo isso, né, já foi utilizado como moeda de troca. Até que realmente fizeram as moedas que eram cunhadas a ouro e prata. Então as moedas passaram a ser feitas de ouro e prata e tinham realmente um valor agregado àquilo. Então, por exemplo, alguém ia pagar alguma coisa, levava em moedas de ouro, moeda de prata e pagava aquilo que valia. Até que uma invenção feita pela Grécia, que até hoje, pelo povo grego, que até hoje nós carregamos na nossa carteira. Um dinheiro que é puramente imaginário. Por exemplo, pessoal, por que uma nota de 50 é uma nota de 50? Porque simplesmente está impresso lá.
Se a gente pegar uma nota de 50 e uma folha em branco como essa aqui, a gente percebe que o material é praticamente o mesmo, afinal de contas, os dois são papéis, não é verdade? Agora, uma folha como essa aqui, sei lá, ela custa 10 centavos, enquanto que uma nota impressa com o papel, ela custa 50 reais ou 100 reais, o valor que o Banco Central emitiu ela, não é verdade? Então, o nosso dinheiro, ele não, o papel em si, ele não tem o valor, mas tem o valor, a gente acredita que tem o valor que é impresso ali. O nosso dinheiro, então, é uma ideia. Tanto é que hoje a gente caminha até mesmo para a eliminação do papel, onde o nosso dinheiro fica apenas no banco. Ele fica ali, é um meio digital, né? A gente não tem nem mesmo a matéria em si, que é o papel. Antes a gente tinha a matéria que era o ouro ou a prata, e aí evoluímos, né, para o papel em si, que tem o valor que decidir dar para ele, e a gente está caminhando também para o dinheiro ser puramente digital, que a gente vê, mas a gente não toca. Tanto é que se você utiliza débito, se você utiliza o cartão de crédito, né? Você vai lá no supermercado e passa o seu cartão, você está aí comprando, utilizando o seu dinheiro que está em conta, na sua conta corrente. E o dinheiro ser uma ideia não é algo ruim. Isso possibilitou, né, que o Estado pudesse imprimir mais dinheiro, ter mais dinheiro no mercado. Além disso, permite que você, por exemplo, compre no cartão de crédito. Imagina, você está gastando um dinheiro que você não tem para pagar depois. E também, além disso, de você ter a possibilidade de fazer dinheiro utilizando uma dívida. Por exemplo, você financiar um imóvel, você comprar um imóvel sem comprar, que é o caso quando você vai lá no banco e financia aquele imóvel para você. Ou seja, você está antecipando alguma coisa. Você não precisa ter lá, né? Vamos supor que a casa vale 120 mil reais. Você não precisa de 120 mil reais em moedas de ouro para pagar o dono daquela casa e ficar com aquela casa para você. Não, você vai lá no banco, faz um financiamento, o banco providencia tudo para você e você vai pagando algo parcelado. Você vai pagando essa casa parcelada durante, sei lá, 20 anos. Entende? Então, o dinheiro é uma ideia e quanto mais você pensa nisso, você vai vendo exemplos na sua vida, no seu cotidiano e pensa que ele é realmente isso. Tanto é que o dinheiro vem para você e sai de você. O dinheiro é o mesmo. Uma nota, por exemplo, passou lá no padeiro, está com você e depois já vai estar lá no shopping, por exemplo. Entende? Então, é muito interessante a gente pensar nesse sentido que o nosso dinheiro é uma ideia e que por isso ele te permite, sim, você fazer mais dinheiro a partir dessa ideia. Uma outra lição muito interessante que esse livro trouxe e que serviu muito para os meus investimentos é o fato de ele comparar as maiores empresas em 1999, em 2010 e também em 2019. E ele vem falando sobre a evolução do mercado. Antes, né, empresas muito valorizadas eram empresas ligadas ao ramo do petróleo, nesse sentido porque é ligado também à energia. E há uma grande diferença, porque se você pegar por exemplo, no que ele fala aqui no livro, né? Se você pegar aqui as maiores empresas do mundo em valor de mercado em 2019, eu sei que está um pouco assim atrasado, né? Assim, porque nós estamos em 2021, mas se pegar em 2019, no primeiro trimestre, as 5 maiores empresas em valor de mercado são do ramo de tecnologia. Então, a terceira lição que me trouxe esse livro foi ficar mais atento às empresas de tecnologia. A tecnologia ela tem avançado, já avançou muito e tem avançado e se torna sim um setor muito promissor. De maneira prática, nós podemos ver isso no nosso cotidiano. Por exemplo, com as entregas de comida. Hoje você nem precisa ir no supermercado para poder fazer suas compras. Se você precisar ir de um lugar para o outro, você pode de repente pegar um Uber e tá tudo certo, né? Então você pode assistir quantos filmes você quiser em uma plataforma que reuniu todos os filmes, entende? Então a tecnologia ela tem se mostrado muito promissora. E quando a gente pega, por exemplo, na bolsa de valores, há empresas sim ligadas ao ramo de tecnologia, e isso me abriu os olhos para ficar mais atenta a essas empresas que no momento, pode ser que elas não são tão conhecidas assim, mas se de fato elas apresentarem um resultado interessante e tiverem um impacto grande na vida das pessoas, né, em si,
como, por exemplo, facilitando a nossa vida, como esses casos que eu falei, então provavelmente se torna um ótimo investimento. Então, é interessante ficar ligado nessas empresas. Algumas pessoas me perguntam: Emily, qual que é a melhor empresa para poder investir? Me fala uma ação boa para eu poder aplicar, para eu poder comprar. E a verdade é que eu falo assim, olha, depende da sua estratégia como investidor. Você quer comprar essa ação e vender daqui quanto tempo? Você quer se desfazer dela daqui um mês? Ou você quer ficar com ela 1 ano ou 2 anos? Tendencialmente, as empresas vão se valorizar mais no longo prazo. Então, por exemplo, se a gente pega esse caso, exemplo de ações ligadas ao ramo da tecnologia, pode ser que essas ações elas se valorizem de maneira rápida, mas também pode demorar um pouco mais, pode demorar alguns anos. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Warren Buffett, durante muito tempo ele não colocou as ações, ele não investiu em tecnologia, especificamente em Apple. Ele não colocou e ele perdeu aí uma parte dos ganhos, porque a empresa cresceu muito. Só depois que ele foi incluir na carteira dele algumas empresas de tecnologia. E ele fala sobre essa questão, né, que ele, nesse sentido, poderia ter feito diferente. Então fica a dica aí para você que não sabe um mercado para ficar de olho, você não sabe um setor, é interessante analisar as empresas ligadas à tecnologia e inovação. Uma outra lição que nós podemos tirar desse livro é que ele fala assim: não existe lugar mágico. Ele fala que muitas pessoas, elas têm a ilusão de estarem em um lugar mágico. E o lugar mágico para ele, nesse sentido, seria um lugar em que nenhum preço aumenta, né? Em que algo você vai, por exemplo, viajar, você faz uma reserva e, sei lá, esse valor da reserva era $100. Só que quando você vai fazer o check-out, você vai sair lá do hotel, você não paga $100, você paga $90. Ou ainda, o lugar onde não é necessário você investir em ações, em renda fixa, nada disso. Que o melhor lugar para você aplicar o seu dinheiro é deixando ele na carteira ou embaixo do colchão. Por quê? Porque não tem motivos para você aplicar se daqui um tempo vai valer bem menos do que realmente valia. Então ele fala sobre essa questão que muita gente imagina como se esse fosse o paraíso. Ele até fala aqui algo bem interessante, ele fala assim: um mundo onde tudo fica mais barato o tempo todo parece o paraíso, mas o diabo é traiçoeiro. Se um dia você estiver em um lugar assim, saiba, pode ter chegado ao inferno da depressão. Essa desvalorização do dinheiro, ou até mesmo o preço das coisas serem menos do que você comprou, se chama deflação. Nesse caso, a deflação é como se fosse o contrário da inflação. Na inflação, nós temos o aumento dos preços dos produtos, enquanto na deflação, nós temos a diminuição dos preços do produto. Então, hoje você compra um produto por R$10 e amanhã ele está R$9. Né? Então seria essa questão. Só que isso não é saudável para a economia. Assim como também uma hiperinflação não é saudável para a economia, uma deflação também não. Porque se for assim, não tem o porquê uma pessoa comprar qualquer coisa. Não tem porquê ela comprar um imóvel, porque afinal de contas amanhã ele vai estar custando muito menos do que hoje, para que eu vou comprar hoje? Então, geralmente as pessoas tendem a não gastar em um sistema de deflação. E além disso também, não teria empreendedorismo, porque afinal de contas, um dono de um restaurante, ele teria que vender a comida mais barata do que os ingredientes que ele comprou para fazer aquele produto. Então, ele compra os ingredientes hoje e amanhã ele tem que vender as refeições do restaurante dele por um preço muito menor. Por que ele iria fazer isso, né? Então, não teríamos empreendedorismo nesse sentido. Assim como a deflação não é saudável, a hiperinflação também não. Muitas pessoas pensam assim: por que eles não diminuem o valor dos produtos, né? Não, por que eles não vai lá e fala que o produto tal tem que ser isso, né? Não pode se fazer ou obrigar a um preço menor dos produtos, simplesmente porque senão vai ter realmente uma deflação. Assim como também não se pode imprimir dinheiro mais do que a sociedade está necessitando. Se tem dinheiro demais no mercado, o dinheiro começa a valer muito pouco. Então, os preços começam a aumentar muito de valor.
Então aí nós temos a inflação. Por isso que o lugar mágico, onde tudo é perfeito, onde os preços só diminuem, ou você não precisa fazer nada para o seu dinheiro crescer, ou para você investir. O melhor lugar é na carteira e no colchão. Esse lugar não existe. A gente procura uma maneira de ganhar dinheiro ou de multiplicar nosso patrimônio nos investimentos, seja na renda variável, seja na renda fixa, porque nós temos a inflação e nós sabemos que se a gente deixa o dinheiro lá guardado embaixo do colchão em um cofre na nossa casa, esse dinheiro tende a desvalorizar. E o que você procura, então, é fazer ou conservar esse dinheiro para que daqui a um tempo você tenha um valor maior, porque provavelmente os preços vão estar maiores, né? Então, seria nesse sentido. E cabe, é claro, essa questão de um controle. Seria, então, como se fosse um meio termo, nem uma hiperinflação e nem uma deflação. Uma sociedade economicamente saudável seria aquela que faz o equilíbrio perfeito entre essas duas coisas. Então, esse é a quarta lição que eu queria deixar sobre esse livro aqui. Tem muitas outras que você pode extrair desse livro. Olha só, ele não é um livro fino, ele é um livro que tem muito conteúdo a oferecer. Eu indiquei, como falei, em um vídeo anterior. Eu acredito que ele vai te dar uma boa noção sobre economia. Então era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha para as pessoas que você gosta desse vídeo e também comenta aqui embaixo o que você achou. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!